O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. Bem-vindos ao Notas de Rodapé, seu podcast de literatura e gestão. Eu sou Neifer França, estou aqui com Flávio Oliveira e estamos no primeiro episódio de milhões e milhões de episódios que faremos aqui sobre literatura e gestão. Flávio, então estamos nesse primeiro episódio. O que a gente vai discutir aqui? Fala, Neifer, tudo bem por aí? Como é que vão as coisas? Nós vamos discutir aqui diversos assuntos relacionados à literatura, música, filmes, ou seja, diversas manifestações de arte. Aí é lógico que nós vamos puxar a sardinha para a brasa da literatura, obviamente, né? Mas nós vamos discutir a relação que existe entre as diversas formas de arte e aspectos da gestão organizacional, né? Essa é uma das coisas com a que nós trabalhamos durante o nosso dia a dia, e vamos falar um pouquinho sobre isso, mas a verdade é que muitas vezes a gente não percebe que o nosso dia a dia é recheado de referências e de lembranças que acabam vindo quando a gente se depara com certas situações e essas situações estão associadas a coisa que nós lemos, que nós vimos, que nós ouvimos. Eu acho que essa relação faz com que o nosso dia a dia seja algo mais interessante, né? A gente começa a ver tempero em coisas que aparentemente são muito sem sal, né, Neifer? Eu acho que a gente já conversou bastante sobre esses assuntos e nós já encontramos diversos assuntos que são cruzados aí, que vão se entrelaçando e que estão relacionados com coisas que a gente lê, coisas que a gente ouve por aí. E eu acho também, Flávio, que assim, literatura, né, principalmente, que vai ser um dos temas principais aqui, a gente não tira lições assim só do dia a dia, né? Mas a gente tira lições do nosso passado, do que está acontecendo no presente e o que pode acontecer no futuro, né? Assim, a nossa vida, a gente consegue se espelhar em muita coisa do que a gente lê. É o famoso insight, né? Isso. Então a gente vai ter diversos insights, esse é o grande objetivo aqui do podcast, né? Passar esses insights, claro, sobre um viés de gestão, mas também um viés aí de vida mesmo, né? O que é um clássico, né? A gente vai abordar basicamente os clássicos da literatura. O que um clássico da literatura pode ensinar para a gente do que a gente viveu, do que a gente vive e do que a gente vai viver, né? Porque, assim, a gente vai contar um pouco da nossa história aqui, mas eu, particularmente, como de um tempo para cá, estou bem imerso nesse tema de literatura, então eu me enxergo muito, assim, em clássicos que eu leio, de quando eu era jovem, ou agora alguma coisa que eu estou vivendo, ou pensando como que vai ser no futuro, né? Recentemente eu estava lendo Guimarães Rosa, né? Nossa. Que clássico, que clássico. Maravilhoso. Então, Grande Sertão Veredas, e daí eu estava participando de um grupo de leitura, né? O canal do YouTube lá, o Ler Antes de Morrer. E daí a gente estava numa live ao vivo lá, um senhor comentou lá para ela leu ao vivo, falou que o senhor comentou que ele leu o livro quando ele tinha 18 anos, e agora ele, com 67, releu junto com a gente, né, no grupo lá de leitura. Sim. E daí ele falou que chorou do começo ao fim do livro. Já pensou, cara? Normal. Bom, você está falando de Guimarães Rosa aí, do Grande Sertão Veredas, é um livro maravilhoso, fantástico, né? Assim, tanto na mensagem que passa, nas mensagens que não são explícitas, né? Que estão ali por trás.
Mas ele é escrito numa linguagem muito diferente da que a gente está acostumado, né? A linguagem do sertanejo, né? O Guimarães Rosa lá pesquisou muito e viajou pelo sertão de Minas e da Bahia ali para poder escrever esse livro, né? Eu achei engraçado quando você fala que o companheiro lá que fez contigo a leitura lá disse que chorou do começo ao fim. Normalmente as pessoas choram por outros motivos, né? Essa semana, 2 semanas atrás aí no YouTube, teve uma discussão grande sobre essa questão da leitura de clássicos da literatura brasileira obrigatória para adolescentes e crianças e tudo mais. Não sei se você... sim. Eu acompanhei assim de longe, né? Porque eu... assim, é uma discussão interessante, né? Eu acho que o problema não é a obrigação dos adolescentes lerem, né? Mas sim a forma como é passado, na minha visão. Eu acho que assim, um ensino que seja digno, que preste, né? Que assim, infelizmente não é muito nosso caso aqui no Brasil, né? Mas um ensino que preste, é lógico que ele tem que abordar a literatura nacional, né? Isso daí eu acho que é meio consenso, né? Então a opinião do amigo lá é bem feliz, mas a forma como é passada deveria ser diferente. Deveria ser realmente diferente. Eu, por exemplo, no meu ensino médio, eu lembro de os professores passarem vários livros lá. Alguns eu li resumo, outros eu comecei a ler e não gostei. Mas eu lembro, por exemplo, de eu ter lido Dom Casmurro e ter adorado. Né? Sim. Com 15, 16 anos, eu acho, ter adorado. Falando, nossa, que leitura, como ele é detalhista, como eu enxerguei a Capitu, o que esse tal de Olhos de Ressaca, não tinha Google na época, né? Então, você tinha que ficar pensando que Olhos de Ressaca, perguntar para a professora e tudo mais, né? Não, pois eu acho que assim, a discussão é válida. Nós também não vamos gastar muito do nosso pouco tempo aqui falando, né, de YouTube, de Twitter e essas coisas. Mas assim, eu acho que tocar na ferida é importante, né? Eu acho que, por exemplo, o exemplo que ele deu de que Machado de Assis não devia ser ensinado ou ser obrigatório na adolescência, é um exemplo infeliz, né? Assim, eu achei e acho, como você mencionou, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou seja, são livros que naquela época para mim já eram divertidos também, eram interessantes. Claro. É claro que tem assim, aqueles Moreninha, Iracema, tem coisas que de fato são um tipo de leitura diferente, mas a gente acaba se encontrando com essas grandes obras de um jeito ou de outro, num momento ou em outro. Qualquer coisa que é obrigada já cria, de certa maneira... cria uma repulsa. Né? Exatamente. Então, por exemplo, certeza. Qual foi o livro que outro dia você me mostrou que você está comprando ele ou ia comprar em quadrinhos? O Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão. Então, cara, né, assim, por que não? É lógico, né? Você perde boa parte da linguagem, né? Mas maravilhoso. Por que não provocar o interesse através de uma forma diferente? Né? Vou contar uma história rapidinho aqui. Eu tinha uma professora de português, não lembro o nome dela agora, professora, desculpa aí que eu não lembro o seu nome, viu? E ela, eu lembro muito bem, acho que foi o primeiro colegial, eu tinha 15 anos, né? Ela foi passar Gil Vicente pra gente, no Alto da Barca do Inferno. Alto da Barca do Inferno, E daí, o que ela fez? Olha que coisa fantástica. E eu lembrei disso esses dias, eu falei, meu Deus, que ideia. Ela passou um trabalho para todo mundo se reunir em grupo, ela passou o texto, né? Passou o texto do livro, da peça, né? Uma peça, na verdade. E daí ela falou para o pessoal se reunir em grupo, que era para a gente fazer uma peça em forma de fotos, entendeu? Não era para gravar nada, né? Então a gente ia montar a peça lá sobre No Alto da Barca do Inferno em fotos. Tipo um storybook, né? Tipo um storybook, E daí o que a gente fez? E a gente, assim, estávamos bem longe de ser os melhores alunos da sala, né?
Então, a gente não era o Não se CDF, entrega, não se entrega. a gente não era o CDF, não era os mais estudiosos, pelo contrário, a metade do grupo repetiu de ano, né? Eu passei no caso, mas Claro, né? Claro, a outra metade, né? eu era da outra metade, mas sério mesmo, metade não passou de ano. Mas a gente gostou tanto daquele trabalho que eu lembro que a gente teve uma ideia de fazer fotos branco e preto, recortar as fotos quadriculadinhas, assim, como se fossem aquelas fotos antigas, sabe? Sei. E a gente colou, fez esse book, e a gente tirou 10 nesse trabalho, e a professora pediu para ela ficar com o trabalho. Olha que interessante, cara. Daí eu pensei esses dias, eu falei, caramba, eu devia ter ficado com aquele trabalho. Na época você queria se livrar daquilo, né, cara? Já tinha ficado felicíssimo com 10, né? Mas, quer dizer, e daí até hoje eu lembro insights do livro, né, da peça. Então, cara. Então eu lembro do Fidalgo, do padre, do anjinho, do demônio. Então, quer dizer, olha que interessante. Foi uma outra forma que a professora passou, né? Não aquela coisa chata, lê o livro que vai ter a prova, né? Exatamente, cara, exatamente. Então, não, e olha só, né? Quantos anos depois você tá lembrando com detalhes, né, cara? Então, a missão dela foi cumprida lá no passado. Foi cumprida. Então, eu acho que a discussão passa por esse lado, né? Não, eu acho que tem que pensar em como pode passar realmente de uma forma diferente, né? Mas e assim também, né, Flávio? E eu acho que muita gente você que está ouvindo a gente aí, no carro, na academia, em qualquer lugar aí que você está ouvindo a gente, eu acho que tem essa questão, né? Em algum momento da sua vida, você vai despertar um interesse, né? Sobre literatura, né? Então, acredito que é uma coisa natural também. E daí você pode correr atrás do tempo perdido, como eu faço hoje. A gente vai falar um pouquinho da nossa história aí. Desculpa, mas eu não posso perder a referência. Você está em busca do tempo perdido, então? Marcel Proust. Esse é difícil de ler. Esse aí eu não consegui chegar no fim, não. Muito bom, muito bom. Mas eu acho que é isso. Cada um também tem a sua... Eu acho que a gente não pode ter preconceitos, né? Claro que às vezes você começa a ler muita literatura e começa a ler muitos clássicos e fala, nossa, como o cara escreve bem. É normal você ter talvez um preconceito de outros autores, principalmente os contemporâneos, né? E eu estava conversando isso com um amigo meu esses dias, né? Não é que eu não tenho preconceito hoje, mas como eu estou correndo atrás do tempo perdido, eu tenho muita coisa para ler, então eu não vou parar. Tem prioridades. Eu não vou parar para ler alguma coisa contemporânea, assim, exceto que seja uma coisa muito falada, que pessoas que eu confio referenciaram. Por exemplo, eu gosto muito de ler Jordan Peterson, que é um autor contemporâneo, né? Não é literatura, né? Mas é um autor contemporâneo. Claro. Adorei o 12 Regras para a Vida e tudo mais. Então, esse é um cara que eu vou ler. Vai sair o livro dele aqui, o outro livro dele eu já até comprei na pre-order. Mas enfim, eu acho que esse é o fato, né, Flávio? Ler é melhor do que não ler, né? Eu acho que isso é uma das primeiras lições, assim, ou primeiras ideias que, tanto aqui para mim, né, eu uso como regra e também tento ensinar aqui o pessoal lá, meus filhos aqui estão em idade escolar, aí, então, um deles está entrando agora e o outro já está se apaixonando também por literatura e tal, assim, mas é outro tipo de literatura, né? É melhor ler, por exemplo, Coleção Vagalume, é melhor ler Dan Brown, é melhor ler... Pô, a minha mãe, cara, ela tem 80 anos. Até hoje, principalmente por causa da pandemia e o fato de muita gente estar ficando em casa, e ela, de fato, desde março do ano passado, ela não põe o pé na calçada de casa, né? Ela tá lendo 2 livros por semana. Que legal. 2 livros por semana. Mas é assim, né? Sidney Sheldon, ela lê Dan Brown, ela lê... Cara, é literatura, né? É literatura. Mas é melhor que assistir o Datena, né? Pô, cara... Exatamente. Será que a gente pode falar isso aqui? O Datena não vai ouvir esse podcast, eu imagino. Já pensou, então tá bom. Desculpa aí, Datena. Datena. Se ouvir, bota um joinha aí.
Divulga para nós, né? Então, cara, ó, por exemplo, hoje em dia você tem um outro canal que eu também vinha usando, agora um pouco menos, no carro, que é audiolivros. Audiolivros. Outro dia, numa discussão aí de Twitter, aí, eu fui execrado lá porque eu estava ouvindo clássicos enquanto dirigia. Pô, cara, é melhor isso do que ouvir notícia ruim, né, cara? Então, assim, CBN, a rádio que toca notícias. a rádio que troca notícias. Então, assim, agora, ô Neifer, eu acho que uma coisa interessante da gente refletir aqui, contar para o pessoal é o seguinte, né? Bom, já está claro, imagino que a essa altura, que a gente, né, nós dois somos dois apaixonados aí por literatura nas suas diversas formas, né? Agora, existe, assim, uma predileção e nós pretendemos fazer com que esse canal de divulgação aqui, esse podcast, ele seja, de fato, relacionado à arte que não seja corporativa, não é isso? Nós estamos tentando trazer aqui referências de livros, de eventualmente músicas, filmes, coisas relacionadas à arte que não tenham sido construídos para serem usados em uma empresa, né? Nós não vamos falar aqui de pai rico, pai pobre, nós não vamos falar aqui de arte da guerra, apesar de que essa não tenha sido criada para isso, claro, né? Nós não vamos falar de quem mexeu no meu queijo, fala outras autoras. Napoleão Hill. Sim, não vai ter livros corporativos, livro de negócios, né? Apesar de são livros que, assim, não, esses já li também, mas, assim, livros que eu li muito na vida, e eu vou falar um pouco aí, a gente vai contar um pouco da nossa história, legal. E que em um dado momento é importante, dependendo das suas carências, né? Como o Flávio estava falando aí, é que livro é para adquirir conhecimento, né? Então, claro. Por exemplo, atualmente eu leio um ou outro livro sobre investimentos, que é uma área que eu estou estudando. Então, livros também são livros de estudo, né? Sem então, dúvida. Você pode, eu vou me especializar, sei lá, na área de finanças. Então, eu vou buscar uma linha de estudo e um material riquíssimo de estudo são livros, obviamente, né? Mas aqui nossa ideia, né, Flávio, é principalmente colocar os grandes clássicos da literatura, que uma vez a gente discutiu sobre isso, né, numa mesa de bar, que nem o Reginaldo Rossi falou, né? A gente discutiu sobre isso, que, assim, tem muita gente, mas muita gente que não tem acesso aos títulos, né? Aos títulos. Então, assim, nossa ideia é trazer alguns títulos aqui e, além disso, o medo, né? Não, eu não vou ler Goethe, porque deve ser uma coisa muito difícil. Eu não vou ler literatura russa, porque deve ser impossível de eu entender e tudo mais, né? Mas a gente também, acho que essa é a nossa ideia no podcast, desmistificar um pouco essa literatura de clássico. Claro que tem clássicos um pouco mais difíceis de ler, o Flávio tem bastante experiência, aí vai contar para a gente as experiências dele, mas eu acho que sua esmagadora maioria são livros de boa compreensão. É claro que você vai precisar se dedicar mais para encontrar as outras camadas do livro, né? Sim. Você pode ler, por exemplo, um Crime e Castigo, de Dostoiévski, e encarar como um romance policial, né? Ou você pode cavucar as outras camadas do livro para entender o que era o personagem Raskolnikov. O nível de perturbação, né, cara? O nível de perturbação, qual era a crítica de Dostoiévski ao niilismo da época. Isso. Então, o que ele queria dizer com valores? Então, enfim, aí requer um estudo pós-leitura, né? Isso. Mas tudo bem se você lê e só lê a primeira camada e se divertir, porque vai ser muito melhor do que você ler muita coisa, né? Então, eu acho que é isso. Mas, basicamente, a gente vai discutir isso aqui, né, Flávio? Então, a gente vai tentar relacionar a literatura clássica e algumas outras formas de arte
longe, nós, assim, pelo menos eu, Flávio tá, pessoal? Flávio é intelectual, eu não sou, Flávio mas aqui a gente vai tentar discutir isso e relacionar com a vida e também com a nossa área aqui, que é gestão, né? Então, você conseguir aplicar isso também no dia a dia aí, de gestão da sua empresa, onde você trabalha e também na sua vida, né? Vamos tentar extrair nossos insights e passar para você que está assistindo a gente, mas é claro que você vai ter outros insights e se tiver, manda para a gente, né? Opa, sem dúvida, aceitamos aí sugestões, até porque a gente já tem aqui um menu aqui de assuntos que a gente vai abordar ao longo aí dos próximos meses, das próximas semanas aí, mas isso está longe de esgotar todas as possibilidades e mesmo nos assuntos que a gente decidir abordar, né, Neifer, de maneira nenhuma a nossa ideia é trazer uma resenha do livro ou trazer um estudo de caso, não é isso não, eu acho que de fato é bem despretensiosa essa nossa iniciativa, né? Eu acho que também é legal falar um pouco sobre como isso aí surgiu e de que maneira eu pessoalmente me interesso e me interessei por esse tema. Vai lá, Flávio, já conta a sua história de literatura, que é muito legal, vai lá. Não, assim, eu acho que eu sempre... a gente também vem discutindo muito isso com várias pessoas aí, o ambiente faz muita diferença na formação de um leitor, né? A minha família sempre leu muito, minha mãe principalmente, né? E meus irmãos, eu sou o mais novo de 4 irmãos, então os meus irmãos mais velhos sempre leram. Eu tenho uma irmã que é professora de português e literatura, e meus irmãos sempre estudaram a vida toda, então a minha casa sempre foi decorada com livros para todo lado, né? Para onde você virava tinha um livro em cima da mesinha, na mesa da cozinha, no sofá, né? Assim, então tinha estantes, né? Com livros e tal. Então a gente sempre foi muito exposto a isso. E assim, é claro, e falando um pouco daquela história que nós comentamos ali atrás da leitura por obrigação, essa foi uma coisa que eu não sofri, porque eu comecei a ler, eu tenho a impressão, é claro que a memória é meio... Depois aí de uma certa idade, de algumas doses aí, os seus neurônios vão ficando meio desgastados, digamos assim. E aí eu não tenho uma memória muito clara sobre quando é que isso começou, né? Mas eu lembro, por exemplo, que o livro que eu conto como o marco do início, pelo menos, da minha paixão sobre literatura, não era um grande clássico, ou quer dizer, é um grande clássico, claro que é, né? Mas não era um desses que você lia por obrigação, né? Que foi o Drácula, do Bram Stoker, né? Quase a heresia eu cometendo dizendo que isso não é um grande clássico, né? Mas é um clássico que ele não é a literatura um clássico da maneira como conhecemos, né? Com uma métrica estabelecida, com mensagens que são passadas ali de maneira subliminar. Ele é um livro divertidíssimo, né? Assim, divertido por ser um livro de terror, claro, para uma criança, para um adolescente. É interessantíssimo você ler a história de um vampiro. É um romance epistolar, né? Ele é escrito como troca de correspondências entre os diversos personagens, então tem uma estrutura que é um pouco diferente e também é interessante nesse sentido. Mas você veja, esse foi um livro que despertou o meu interesse por tudo isso, né? E junto com essa paixão pela literatura e junto com essa, né, claro que a partir desse aí eu li vários, tinha uma época que eu fazia a lista das coisas que eu lia, se procurar por aqui ainda tem uma planilha aí com os livros que eu li até os 25 anos de idade, mas assim, era realmente uma coisa meio voraz, né, assim, a gente lia sem parar. Eu lembro de uma época da minha vida em que eu lia 3 livros ao mesmo tempo, né, eu falei que ele era o intelectual da dupla aqui, pessoal. Vocês estão vendo, né? Eu acho que para ser intelectual eu precisava de mais disciplina, né, cara? Eu não tenho disciplina nenhuma, então você vê que eu sou mais um esforçado do que um cara inteligente, né? Mas assim, sempre foi uma coisa que interessou demais, né? Mas aí eu vou aproveitar para confessar uma fragilidade que eu tenho nessa minha busca
pelo conhecimento e pela cultura e tudo mais, né? E aí eu reconheço de fato como um grande defeito. Eu acho que isso às vezes me faz perder algumas coisas, né? Perder, de repente, informações importantes que eu podia aproveitar no meu dia a dia. Eu tenho uma dificuldade grande de ler livros voltados para o trabalho, né? Então, o Neifer tem muito mais exemplos do que eu aí, mas todos esses livros em que você lê assim, os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, as 15 lições de não sei o que, as 30 exemplos de... Cara, isso eu tenho uma dificuldade muito grande de ler livros desse tipo, né? Então, por exemplo, a dificuldade que todo mundo teve lá no primário, no ginásio ou no colégio de ler os clássicos, eu tive na faculdade quando eu fui obrigado a ler livros de marketing, por exemplo. Entendi. Philip Kotler, né? Que é o papa do marketing aí e tal. Eu lia exatamente aquilo que era necessário. E eu sei que isso é uma dificuldade, é um defeito que eu tenho. Então, de que maneira eu saí disso? Ou de que maneira onde é que eu busco essas informações e onde é que eu busquei a minha vida toda informações para usar no meu dia a dia? Na literatura que eu gosto, né? Muito bom. Então, acho que parte do esforço que a gente vai ter nessas discussões nos próximos capítulos aí vai ser justamente estabelecer essas conexões, né? O Neifer vai falar um pouquinho ali na frente sobre alguns dos temas que a gente vai abordar aí para o futuro. Vocês vão ver que de um livro inteiro a gente vai pensar uma frase que está ali no meio. É claro que sempre que a gente abordar um tema, nós vamos falar de maneira rápida sobre o autor, sobre a obra e tal, né? Mas a gente vai pegar uma frase ali no meio ou uma situação no meio do livro que faz com que a gente, ao aproximar isso daquilo que nós fazemos no dia a dia, o Neifer é profissional da área de gestão e eu também sou, nós dois há muito tempo, né? E que são aplicáveis àquilo que a gente faz, né? Então, acho que essa que é e às vezes, o segredo da felicidade. Não só o insight que vai trazer um livro, uma frase, um capítulo, alguma coisa assim, mas a própria história de um livro, né, pode trazer uma visão diferente aí para a gente e um insight aí para o pessoal. Mas, Flávio, só para você terminar a sua história aí, então conta isso. Então, você começou aí... Então, o seu livro da infância, quando eu mandei a foto aqui da minha biblioteca, você falou aí do Drácula, né, que estava aqui. Então, era seu livro da infância e depois, né, como começou, assim, tudo, a sua paixão pela literatura. Um livro da infância de uma criança normal, né, Drácula, tal, assim, acho que... E agora você com 69 anos, né, então como é... Não, brincadeira. O corpinho é de 69, mas a idade é um pouco menor do que essa. Diz aí, como que foi essa jornada aí para você, pela literatura? Não, pois é, cara. E aí, no meio do caminho, é claro, a gente vai se deparando com diversas coisas, né? E é interessante porque você vai... E acho que isso também está um pouco do fundamento dessa nossa ideia de fazer essa discussão pública aqui sobre esse... Pública para os 3 ou 4 que vão ouvir esses episódios nossos, né, o Neifer? Nossa, tô tentando convencer a minha esposa. Se eu convencer ela, já vai ser uma grande vitória. Talvez ela consiga ouvir os primeiros 10 minutos. Pois é. Aí ela fala, já tá indo para outro lá, esquece isso daí. Mas, por exemplo, eu lembro que, mais uma vez, a ideia do ambiente, né? Assim, eu falei para vocês que eu lia quando era criança e quando adolescente e tal, e aí chega uma hora que dá uma parada, você acaba se desviando para outras coisas, né? Você vai ouvir música, Então você teve esse período que eu chamo um período desértico de literatura. Sem dúvida, né? Eu acho que ali em que, por exemplo, e na verdade eu mudei um pouco de tipo. Você comentou também que você tem determinados interesses um pouco diferentes em alguns momentos da sua vida. Na época do final do colégio e início da faculdade, eu li muita coisa sobre política, né? Coisa que não é literatura, assim, mas filosofia, política, porque é aquela hora que você está ali, né? Revolucionário, você acha que dá para mudar o mundo. Raskolnikov. Exatamente, cara, exatamente. Né? O cara acha que, a decisão que ele toma, né? Eu sou o único correto, né? Eu só preciso... Isso aí também é uma coisa que o Tolstói menciona no Guerra e Paz, eu não lembro em que parte lá, ele menciona alguma coisa assim,
boa ou má, eu só posso pedir conselhos à minha própria cabeça, né? Assim, ou seja, em determinados momentos, assim, você acha que você tem a razão, o que você faz é o certo, né? E como é que pode todo o resto da humanidade pensar diferente de você? E isso é impressionante, né, Flávio? Porque é uma característica da adolescência, né? Então, Sem dúvida. não tem jeito, é uma característica da adolescência. Eu li, até perguntei para você recentemente, né? Eu li agora aí Pais e Filhos, de Turgenev, que é outro grande autor russo. E, na verdade, o livro ele trata sobre choque de gerações, que isso daí, daqui 1000 anos, vai ser a mesma coisa, né? Cara, sem dúvida, tem grandes obras sobre esse tema, né, cara, assim, mas você vê, né, a gente fica procurando nos clássicos a explicação daquilo que a gente vive, e Não, é isso mesmo, né, cara? Assim, eu me vi muito hoje como pai e como era como filho também no livro. Então, claro que é um pouco mais estressado lá o livro, né? Mas algumas formas de falar, ou formas de não respeitar. E hoje também pensando como pai, né? Eu tenho um filho de 1 ano e meio, enfim. Foi um tapa na cara aí, Turgenev, que a gente vai trazer ele aqui. Vamos trazer ele aqui também. Tem um outro muito bom, não está na nossa lista aí não, mas você falou agora, eu lembrei. Um livro chama Complexo de Portnoy. O autor é Philip Roth, né? Philip Roth, Complexo de Portnoy. É bem legal também sobre essas... Esse é classicaço, assim, tá na lista dos 100. Aí é uma coisa que a gente também pode discutir um dia desses aí. E como o Luiz Pondé fala, né? Eu acho que não tem nenhuma literatura no mundo que abordou de uma forma tão magistral o niilismo como a literatura russa, né? Então, basicamente, Pais e Filhos é sobre niilismo. E tanto é que Turgenev, na época, ele apanhou tanto dos conservadores na época, né, quanto dos revolucionários. Revolucionários, cientistas, progressistas da época. Impressionante, muito legal. Bom, mas então continua aí. Tá no caminho certo, né? Se deixou todo mundo contra, é que nem juiz. Quando os dois times reclamam do juiz, é porque o juiz é bom, né, cara? Então daí você teve sua fase desértica. Então, e aí, pô, e aí você encontra com alguém, né, cara? Assim, e aí, por exemplo, aí eu lembro nitidamente que quando foi que eu retomei, assim, voltei a ler clássicos e livros mais universais, assim. Foi quando, em uma das empresas que eu trabalhei, tinha lá um sujeito que também lia. E aí, numa dessas, assim, de um cruzando pelo outro, assim, no corredor, ele passou em frente à minha mesa, assim, tinha ali um livro em cima da mesa, e aí puxou assunto e tal, e aí daqui a pouco aquela história, começamos um começa a provocar o outro, provocar no bom sentido, né? Você fala, pô, e aí, cara, você já viu isso, já viu aquilo? Eu acho que parte do que nós estamos fazendo aqui também, Neifer, é isso, né, cara? É tentar despertar nas pessoas o interesse de saber mais sobre certas coisas, né? Então, por exemplo, foi por causa desse cara que eu não conhecia, mas eu lembro que esse cara me indicou Hermann Hesse, né, que é um alemão também bastante famoso, e que escreve, não sei se dá para dizer que são clássicos, acho que sim, mas são clássicos para jovens, né? E tem, por exemplo, tem um livro dele que é muito famoso, que chama O Lobo da Estepe, que é sobre um jovem que mora sozinho e que luta contra o mundo ali, sobre as dificuldades da vida de um cara solitário ali na Alemanha e tal. Lobo da Estepe depois virou, tanto é que é o clássico lá aliás, é o nome da banda lá do Born to Be Wild, né, o Steppenwolf. É por causa desse livro, né, que é justamente essa história da rebeldia, do cara sozinho lutar contra todo o resto e tal. Então você vê, né, eu lembro o cara que me indicou para ler o livro, né, isso marca, né, são coisas que fazem a gente lembrar das coisas, né. E aí você vai progredindo, né, cara? Assim, você vai uma coisa puxa a outra, um fala para o outro, um fala de uma coisa, né, dá uma dica de um autor interessante, aí você pega um livro simples, começa a puxar, aí foi passando para ler alguns dos russos, né? Você já mencionou alguns aí, Guerra e Paz, Crime e Castigo, tem
como é que fala lá, o Gogol, né, que acho que é ucraniano, mas na época era tudo União Soviética lá, que também é bem interessante. Almas Mortas. Isso, o Capote, o Inspetor-Geral, né, tem tanta coisa legal, cara. Aí, bom, ingleses, obviamente, né, assim, irlandeses, eu acho que no final das contas a minha grande paixão por literatura aí são os escritores irlandeses, né, Oscar Wilde eu acho maravilhoso, James Joyce, né, cara, acho que é o máximo da complexidade que pode ter na linguagem e literatura, os livros mais complicados aí, com mais mensagens cifradas e subliminares que pode ter são os livros dele lá, como Ulisses, o Finnegan's Wake. E aí você vai experimentando, tem coisa que é divertida, tem coisa que você só lê por exibicionismo. Eu confesso para você que, por exemplo, o Finnegan's Wake do James Joyce, quando terminei de ler, eu taquei o livro na parede, cara. De tanta euforia que eu tava depois de ter passado 6 meses lendo aquele monumento, né, cara? Tem livro que também, assim, acho que eu estou entendendo o que você está falando, é uma questão de conquista, né? Claro. Uma questão tem gente tem gente que corre maratona. Exato. Tem gente que escala a montanha. Então, isso que eu dou um exemplo, é o fato de escalar o Everest lá realmente, né? Que graça tem, né? De escalar o Everest, um puta frio, um puta ser cansado e tudo mais, e você chega lá no topo, não consegue ver nada, e legal, vamos descer. Né? Agora eu vou descer, exatamente. E com certeza, o Luciano Pires, né, um grande podcaster aí, talvez um dos desbravadores de podcast do Café Brasil, ele fala sobre isso, ele tem uma palestra sobre isso lá do Everest, que ele foi lá, mas acho que ele chegou só no acampamento e tal, e daí ele tem uma palestra sobre isso, falando sobre o que motiva o cara, né? Então é justamente isso. Então você pega um Don Quixote, você pega um Guerra e Paz, você pega esses livros, né, bem grandes, assim, né? É uma conquista, né? Você terminar, eu gosto de encarar esses desafios, pelo menos uma ou duas vezes por ano. Então, acho que você tem que pegar Em Busca do Tempo Perdido. São 7 livros, né? 7 volumes. Tá na lista, né? Você sabe que eu tenho uma lista de 160 livros para ler. Esse aí conta como um, viu? São 7, mas conta como um. Não, tem, claro. Tem Tomás de Aquino também, que é 7 volumes e tal, mas, enfim. E tá lá, né? E tem um que também, acho que é o maior de todos, acho que não tem mais longo do que esse, que é A Comédia Humana, do Balzac, que são 73 livros, acho. São 73. E que no final das contas eles acabam vendendo separadamente, porque são histórias conectadas, mas suficientes, né? Assim, você lê cada um dos livros, por exemplo, a Mulher de 30 Anos, que é um livro famoso também, é um desses 70 e tantos. Então você lê aquele e, né? Mas eu ainda não conheço ninguém que tenha lido todos, né? Que tenha passado pela obra toda. E hoje, então, você teve toda essa jornada literária aí, Flávio, e hoje, como é a sua busca por leituras? Neifer, eu continuo procurando coisas que ainda não vieram, coisas que eu ainda não conheço. Você mencionou, eu não li Pais e Filhos, por exemplo, né? É um que precisa entrar na minha lista. Eu, como você, tenho uma lista das coisas que eu preciso ler e que também acabam virando aquelas nossas metas, assim. Você cria assim um ponto aonde chegar, né, cara? Eu sinto falta de ler as coisas aleatoriamente, né? De estar passando pela frente, eu pego para ler. É claro que boas indicações a gente sempre aceita. Mas, além disso, tem ali alguma coisa que está sempre no horizonte, no norte ali, guiando a gente. Então, essa é uma das coisas que a gente... E outra coisa, né? A gente que é apaixonado aí por literatura também, e pelos clássicos principalmente, sabe que clássicos você precisa revisitá-los de vez em quando.
É como Sempre é um livro diferente. é como um parente seu aí que de vez em quando você precisa lá. Exatamente, você lê o mesmo livro em fases diferentes da vida, tem efeitos totalmente diferentes. Aí eu lembrei aqui de uma frase do Ítalo Calvino, né? Ele tem um livro chamado Por que Ler os Clássicos, altamente recomendável para todo mundo que está ouvindo aqui. E ele, no começo, logo nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo ali, ele já faz uma lista dos motivos por que leram os clássicos, né? E na descrição em que ele fala ali, ele diz que um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Então, quer dizer, a cada vez que você aborda uma obra como essa, você extrai dela coisas diferentes, lições diferentes, aplicações diferentes no seu dia a dia. Então tem um pouco disso aí. Tem coisas que eu estou voltando para ler de novo. Eu falei do Drácula, né, que foi o mais importante ali lá no início e tal. Eu perdi a conta de quantas vezes eu já li ele. Que legal. Assisti aos diversos filmes que tem sobre, né, o Drácula de 31, o Nosferatu lá de 22, o Drácula mais recente ali do Keanu Reeves ali, ou seja, você fica procurando formas diferentes de abordar aquele mesmo tema que te interessa tanto, né? Legal. É isso, cara. Mas Neifer, e conta a tua parte aí também, né, cara? Conta quais são as suas relações aí, como é que você... Eu sei que ultimamente você tem devorado livros como quem devora uma pizza marguerita. Mas assim, eu acho que você comentou uma coisa bem interessante, né? E eu acho que você que está ouvindo a gente aí também, por algum momento você passou por isso. São pessoas que te influenciam ao longo da jornada, né? E eu acredito muito nessa máxima, né, de que você é a média das pessoas que você convive, isso é fato, né? Boa. Então é bem pela literatura, é bem pelo trabalho, é bem pela ambição, é bem pela carreira, tudo isso, pessoas vão te influenciar de forma positiva ou negativa, né? Então, atenção pelas companhias, né? Então a sua mãe, quando falava quando você era novinho, ela estava falando a verdade, com certeza. Claro. Assim, Diz-me com que andas. Dizem com quem andas que eu te direi quem és, né? Já está lá no livro sagrado. Então, eu até falei isso para o pessoal, a gente, na empresa aqui, a gente tem, toda sexta-feira a gente tem uma aula livre, de um tema livre, e eu falei sobre leitura, né, como hábito. E daí eu fui tentar revisitar, né, como surgiu esse hábito de leitura, e daí eu fui lá atrás, na minha primeira lembrança, assim, lembrei muito da minha avó. Minha avó, cara, ela era semi-analfabeta. Mas ela lia muito. Ela não conseguia escrever direito. Que coisa. Mas ela lia demais, assim, lia muito. Sempre estava com o livro nas mãos, lia a Bíblia, a gente entregava, eu e meu irmão entregava uns livros para ela, ela lia, depois de uma semana pedia outro. Então ela sempre leu bastante. E eu lembro dela, a minha primeira lembrança, assim, era ela lendo para mim e para o meu irmão, quando a gente era criancinha, novinho para dormir, sabe? Aquela história de leitura em voz alta para dormir. Então, acho que ela foi uma grande influência, assim, de leitura, né? Eu lembro que ela dormia primeiro, e a gente falava, conta mais, né, e tal. Tinha bastante isso. E daí, acho que foi uma excelente influência para a gente ver ela, mesmo adolescente. Ela morreu quando eu tinha 20 e poucos anos. Mas mesmo adolescente, eu via ela lendo, ela morava com a gente, né? Então, eu via ela lendo, tal. Então, foi uma grande influência, assim, bem positiva. E daí eu lembro também, eu contei para o pessoal aqui, que eu lembro que meu pai tinha na casa dele aquelas enciclopédias, né? Então, a gente tinha aquela enciclopédia da Larousse Cultural. Larousse Cultural, isso. Larousse Cultural. E, assim, pode parecer um absurdo para você que é mais novo, que está ouvindo a gente, mas realmente não existia Google naquela época, né? Rapaz, você tinha que procurar um verbete na enciclopédia. Eu lembro, Flávio, de a gente estar na mesa de casa, então eu, meu pai, meu irmão, minha mãe, minha avó,
E às vezes surgia, que nem surge hoje, né? Quando você está num bar, está comendo com os amigos, tá em família, surge aquela dúvida, sei lá, como aconteceu a Primeira Guerra. E daí meu pai ia lá, pegava a Larousse Cultural, voltava para a mesa, abria e falava para a gente, falava, não, tá aqui, né? Olha lá, tá, ó, foi isso, foi assim. Então daí eu revisitando, né, essas lembranças, eu falei, caramba, talvez eu quando era pequeno percebi que nos livros estavam as respostas. Olha que mensagem. Não, com certeza passou isso para mim. Então, nos livros estavam as respostas. Porque a gente sempre consultava. E até hoje meu pai tem lá a Larousse Cultural na casa dele. Sua mãe ainda não fez ele jogar fora? Não, ainda não. Ele não jogou fora, não. Ela até tentou, mas não jogou. Depois, é claro, quando você é mais jovem, né? A gente já conversou sobre isso, você leu também e tal. Daí, além de... Então, eu contei aqui, minha avó, meu pai, né? A minha mãe também, meus pais são evangélicos, né? Eles têm muito a Bíblia, então minha mãe me influenciou bastante sobre leitura bíblica também. E daí meu irmão, numa dada época, começou a ler a tal da coleção Vagalume lá, né? Opa. Então, se você não sabe aí o que é isso, dá uma pausa aí no podcast, procura aí no Google, coleção Vagalume. Que era, né, Flávio? Era uma coleção de infanto-juvenil, né? Literatura infanto-juvenil, livros curtinhos, né? Era muito legal, vamos falar a verdade. Divertido pra caramba. Não, devia o quê? Os livros tinham 100 páginas, menos, eu acho até. Era muito legal. Quem não lembra do Mistério dos 5 Estrelas? Um cadáver ouve o rádio. Cadáver ouve rádio. Escaravelho do Diabo. Nossa, cara, uma ilha misteriosa. Não, era legal demais, cara. Agora, outra dica, já que você falou do Google, se você entrar no Mercado Livre, agora você compra, não a coleção inteira, mas você compra assim, conjuntos de 10 livros, de 20 livros da coleção Vagalume. Com certeza é um clássico infanto-juvenil, né? Então, não tenha dúvida. E realmente ele ajuda o imaginário, né? Então, eu acho que trabalha bem o imaginário. Mas daí isso foi muito influência do meu irmão. Eu não lembro como ele chegou, se foi meu pai, alguma coisa, mas eu lembro de ser muito influenciado por ele. E daí comecei a ler também alguns livros aqui. Depois chegou, como a gente citou aqui, a fase do ensino médio, né? Do ensino médio, que era ler os clássicos nacionais. Então, Vidas Secas, Sagarana, O Curtiço, Dom Casmurro, como eu falei para você, né? Então, como a gente já comentou aqui. Eu li o resumo lá, 1 hora antes da prova, ia para a prova, porque esqueci de ler, eu não tive saco para ler, mas outro que com certeza eu peguei para ler e adorei, que foi o caso de Dom Casmurro, que eu lembro muito bem, assim, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, alguns livros que eu falei, nossa, que legal, né? Mas é claro, a escola, ela entrega essa literatura. Até tive uma discussão recente com meu irmão sobre isso, né? Ele falou, a escola poderia ter apresentado outras literaturas, né? Literatura russa, por exemplo. Eu falei, é difícil, né? Isso, né, cara? É claro que podia, né? Brasil, isso daqui é uma selva mesmo, enfim. Se for apresentada a literatura brasileira, já se dá graças a Deus, né? Tá bom demais. Não, cara, e assim, você pode até falar o seguinte, você, o seu irmão, né? Dizer assim, olha, não, mas eu gostaria de ter aprendido, né? Cara, nós somos exceção, né? Exceção da exceção, nós somos privilegiados, mais uma vez, aí, de ter tido acesso, de ter tido, né, disso estar à disposição para nós e mais tarde ter dinheiro para comprar e ter interesse por isso. Cara, a grande maioria não tem acesso, não sabe o que se trata, não, de fato é falta de oportunidade, né? Tem interesse também, né? Cara, isso tem um fundo social nessa falta de leitura das pessoas, né? As pessoas não são acostumadas desde pequeno, né? Você mencionou sua avó, né, que era semi-analfabeta, que também é uma exceção, né? Uma pessoa de baixa escolaridade que gostava muito de ler. O normal, né, cara, é pessoal de baixa escolaridade não gostar disso e, portanto, não influenciar nesse sentido
os filhos, os netos, os sobrinhos e tudo mais, né, cara? Então, realmente, é por isso que precisa ser divulgado, né? Eu acho que a gente tem que, de fato, catequizar, espalhar a mensagem para o máximo de pessoas que a gente puder, né? É isso aí. Muito importante. Legal. Então, daí eu acho que o ensino médio foi isso. Certo. Depois, numa adolescência um pouco mais tardia, assim, 18 anos, por aí. Também, maldita influência do meu irmão, tá ouvindo, vai ouvir a gente aí, não sei se até o final. Comecei a ler Paulo Coelho, bicho. Rapaz, eu não preciso dei conhecer risada, não dei risada. O seu irmão, você já matou ele ou ainda... não, ele se envergonha um pouquinho hoje, se envergonha um pouquinho, já pediu desculpas de joelho. Tô brincando aí para quem gosta de Paulo Coelho. Eu acho que também politicamente incorreto esse podcast aqui, viu, Flávio? Com certeza é culpa minha. Com certeza é culpa minha. Mas a gente ainda não chegou realmente nas coisas problemáticas como ateísmo, política, comunismo. Vai ser divertido. E daí, claro, né? Então, enfim, aí tem opiniões diversas, assim, mas assim, por um dado momento, li bastante Paulo Coelho. Depois comecei a ler as coisas que eram principais, assim, né? O que vendia mais, daí, lógico, Dan Brown, Anjos e Demônios, Código da Vinci. São livros super interessantes também, né? Você pega lá Código da Vinci, é uma aula de história, né? Anjos e Demônios. Código da Vinci, eu acho que eu li, eu não lembro se foi de uma vez ou foi em 2 dias, assim, porque são livros que te prendem, né, cara? Não, realmente, é um livro de ação, assim, bem legal e conta bastante coisa de história, né? É bem também, legal. Sim, bem legal. E daí, como você, lógico, depois disso eu vivi um deserto. Então, vivi um deserto de ideias, de literatura, mas foi numa época um pouquinho no final da adolescência lá que eu me dediquei muito assim a falar inglês, né? Sei. Então me dediquei muito, estudei muito, tal. Depois fui fazer intercâmbio e tudo mais. Então essa época eu não li, eu não lembro realmente de ler, não lembro de ler. E daí me dediquei bastante. Depois fui fazer pós-graduação, daí comecei a estudar. Era a época de estudar o máximo possível, né? E depois, assim, desde quando eu me tornei executivo, né? Eu comecei a ver alguns gaps que eu tinha em relação a isso, porque assim como você, eu sou um profissional técnico, né? Então, me formei em tecnologia ambiental, fiz pós-graduação em qualidade de saúde, meio ambiente e segurança e tal, né? Então, daí era um profissional sempre técnico. E daí, de repente, assim, não vem o caso agora, mas enfim, assumi a executiva de uma empresa. E daí, enfim, quando você assume um negócio desse, você sabe que você não sabe nada de contabilidade, você não sabe nada de vendas, você não sabe nada de marketing, você não sabe nada de nada, né? É isso. Então, acho que aí por um bom período, se não 10 anos, um pouquinho menos, eu devorei praticamente muita coisa que existia sobre business e negócios, né? Sei. Então, li muita coisa sobre vendas, sobre marketing, sobre gestão de negócio, sobre contabilidade, sobre administração. Esses que eu falei que não consigo ler, né? Isso, gestão de pessoas. Então, era o que eu mais lia, assim. Então, quer dizer, eu estou contando aqui para quem está ouvindo a gente que, ou seja, os clássicos mesmo, eu só li lá no ensino médio, né? Você está percebendo, né? Então, quer dizer, eu tinha só aquele contato do ensino médio, cara, que era a literatura clássica brasileira. Agora, internacional, bicho. Claro que nesse meio tempo eu li algumas coisas sobre política, que nem você, com essa ânsia da juventude, né? Então, tanto coisas de esquerda como de direita, então entender e tudo mais, né? Eu não vou fazer uma piadinha sobre isso, porque vai ficar muito politicamente correto. Deixa para a próxima. Vamos distribuir melhor vamos distribuir. E daí, de um tempo para cá, 1 ano, 2 anos no máximo, eu vi esse gap aí e falei, caramba, bicho. Show. Então, eu realmente sou um bocó, né? Então,
Quanto tempo perdido. Quanto tempo perdido, assim, né? Claro, daí você se arrepende um pouco, pô, poderia ter mesclado, poderia ter É, feito isso, mas a gente até discutiu sobre isso, né, Flávio? Ou seja, uhum, eu não tive acesso, cara, eu não lembro de ter acesso, por exemplo, uhum, à literatura russa, né? uhum, Então, uhum. Dostoiévski, eu ouvi falar de 2 anos para cá, cara, entendeu? Não, pois é, tô te falando, o Crime e Castigo que eu comentei contigo aí, que para mim é talvez o maior aí, né, maior clássico de todos, tava na minha estante, né? Tinha lá em casa. Ou seja, os Jorge Amado da vida tinha lá em casa, né? E que muitas vezes você passa por ele e não se dá conta do que tem ali, né? E à medida que você vai descobrindo, você vai falar, pô, cara, isso aqui pode ser interessante, né? Então, assim, é isso, exposição. Por isso que é bom ter livro em casa também, né? Sim. Tem que ter livro em casa. Aqui em casa, as crianças têm a liberdade total para pegar os livros da prateleira, virar, fazer orelha na página, rabiscar, rasgar. Eu ainda tô com certa, né? Com certa resistência, mas assim, o cara tem que ter intimidade com o livro. Eu acho que isso é interessante. Desculpa, Gato, te cortei aí, você tava. Não, mas daí é isso, daí agora, então, daí nesses últimos 2 anos veio meu irmão se redimir, né, da vergonha que ele fez no passado. Aham, Assim como o irmão mais velho, obviamente, sempre influencia um irmão mais novo, né? aham, E isso sempre foi na minha vida, acho que meu irmão ajudou bastante aí na minha trajetória. certo. E também, novamente, ele veio me influenciar Aham, apresentando de uns 2 anos para cá essa literatura clássica, né? uhum, Então, putz, eu li Crime e Castigo, pô, que bacana, pô, como não li isso antes, daí, que legal, interessante, né? uhum, Então, daí começamos a discutir bastante sobre isso, hoje talvez é um dos assuntos que a uhum. gente mais fala, né? Ah, que legal. Aham, Sobre literatura. Então, ele também, antes de mim, né, já estava aham, nessa jornada de busca do conhecimento aí pela literatura clássica. E daí hoje já estou lendo bastante coisa aí, já li bastante russo, já li uhum. bastante clássico, mas tem uma listinha de 160, deve ter mais lá, uns 180 livros para ler Ó. até a eternidade aí. Antes de morrer. Vamos ver se dá tempo, vamos ver se dá tempo. Então, essa foi minha história, né? Uma história Ah, que realmente, assim, que nem você falou, eu nunca, sempre tive boas condições de vida, graças a Deus, nunca faltou nada pra gente. Meu pai aham, aham. sempre trabalhou em empresa e tal, então, mas o problema é que, assim, eu acho que foi acesso mesmo, acesso, É, não sei por quê. oportunidade, Oportunidades, poderia ser de um né? professor que poderia ter falado de alguns É, livros é, internacionais, poderia ser um amigo, mas é. não. Aí eu só descobri nesses últimos 2 anos. Encontrei o Flávio aqui também. Eu nem lembro, Flávio, como a gente começou a falar de literatura. Cara, também não. Tentei lembrar antes desse bate-papo e não consegui, não Que consegui. louco. Não lembro quem tocou no assunto primeiro, não. Mas é isso, né, cara? Às vezes o cara do teu lado. E eu também comentei isso contigo aí, né? E tem até a ver com literatura. Tinha um cliente lá em Três Marias, na época era Votorantim Metais. é, Hoje é Nexan Resources. Tinha um cliente lá e um rapaz com quem a gente lidava ali normalmente por anos. A gente trabalhou junto e tal, e nunca tocou no assunto. Um dia eu mencionei alguma coisa, ou eu estava carregando um livro na mão, sei lá, alguma coisa assim que ele viu e falou assim, ó, eu conheço, eu sei onde é a casa desse autor aí e tal. Aí o livro era o Grande Sertão Veredas, era o Guimarães Rosa. A gente estava em Três Legal. Marias, ali no interior de Minas, na região ali perto de Curvelo, né, perto de Cordisburgo e tudo mais, que é por onde o Riobaldo lá passa, né, por onde... Sim, Pô, tem ali, os caras têm trilhas turísticas ali que são para percorrer as passagens do livro e tudo mais. E esse cara conhecia tudo aquilo, tinha foto de eventos que ele tinha ido, tinha lido o livro e tal, e que durante anos a gente ficou ali e não tocava no assunto porque não teve uma provocação, né? Então, às vezes, falta essa centelha, né? Falta esse gatilho que faz as coisas se desenrolarem. Acho que, mais uma vez, aí parte da nossa missão aqui é provocar um pouco
dessa centelha, dessa faísca aí, quem sabe a gente acende mais alguém aqui para vir junto com a gente fazer essas discussões aí, né, Neifer? Ah, legal, Ô, legal. Neifer, já deu umas 2 horas mais ou menos que nós estamos Já falando. deu umas 2 horas, a gente está chegando aí no final. A gente está chegando no final, mas eu acho que é bom falar para a gente finalizar aqui. Claro. Foi bem legal o bate-papo, mas a gente falar o que vem por aí, né? O que a gente já tem premeditado e outras coisas aí também que vai vir. Conta aí para o pessoal. Vixe Maria, premeditando o break aqui. Olha, eu não vou falar tudo, obviamente, também não quero, Alguns. né? Mas assim, ó, a gente já tem na nossa previsão próxima, para as próximas semanas aí, por exemplo, falar de um baita livro do Tolstói, né? Um baita livro, mas que é um livro curtinho, na verdade, né, Neifer? Novela, né? Exatamente, que é A Morte de Ivan Ilitch. Um conto aí, quase. Pô, cara, assim, de fato é um livro bem rapidinho de ler. Também vamos, usando a provocação aí do título desse livro, né? Que é um spoiler. Quer dizer, você já leu o livro sabendo que o Ivan Ilitch vai morrer? Na verdade, ele meio que começa de trás para frente, né? A primeira página do livro já ele morrendo. Já. Começa no velório dele e depois vai explicando por que isso acontece. Mas dali desse livro, por exemplo, nós vamos tirar, né, alguma reflexão aí, mais uma vez, uma associação ao nosso mundo aqui, aquilo que a gente faz no dia a dia, que é, por exemplo, gestão de saúde, segurança do trabalho, meio ambiente e tudo mais, é que na mensagem central desse livro existe um acidente doméstico, né? Então nós vamos usar esse gancho aí para poder discutir a maneira como a gente trata dessas coisas no nosso dia a dia. E claro, como desculpa, né? Assim, já que a gente não vai ter mais nada para falar, vamos falar também sobre o Tolstói, falar sobre a obra maravilhosa dele. Provavelmente a gente vai voltar em outros livros que ele escreveu lá na frente, né? Vamos falar de Guerra e Paz, certamente, e tal. Mas essa que é a pegada, né? Em cada episódio nós vamos pegar uma obra, tirar dali uma desculpa para discutir tanto a obra quanto a associação dessa obra com o nosso dia a dia. Um outro que a gente também está na lista aí, esse é dos meus preferidos, que é o Fausto, né? A história do Dr. Fausto lá do Goethe, que trata em essência ali da luta entre o bem e o mal, né? De uma aposta que o diabo faz com os anjos ali a respeito da maldade ou da bondade que existe no ser humano. E que dali também a gente tira várias reflexões a respeito de temas muito atuais na nossa vida, aí minha, do Neifer e de todos vocês aí que estão ouvindo, que, por exemplo, são as questões do compliance, né? Do suborno, da lavagem de dinheiro, né? Do roubo da informação, vazamento de informações. Então, você vê, são coisas que aparentemente não tem nada a ver, mas a nossa tentativa aqui vai ser justamente conectar esses mundos diferentes para tanto fazer sentido aquilo que a gente olha no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, essa história do Fausto, assim, aquela máxima do passado que você já ouviu, mas não sabe de onde veio, que fala assim que o diabo está nos detalhes, né? Vem da fábula do Dr. Fausto, que gerou o poema, né, que originou, é uma fábula germânica, muito mais antiga do que o próprio Goethe, né, mas que inspirou ele a escrever esse poema. Então é dali que vem. Então quando você fala de integridade ou de compliance, a ideia de que você tem que procurar ali formas de evitar que essas pequenas falhas de integridade aconteçam no dia a dia, vem justamente por causa dessa ideia das brechas e tudo mais, né? Então, assim, são coisas desse tipo. E aí você tá com a lista aí, né, Neifer? Tem mais uma porrada de... tem muita coisa aqui, então a gente vai revisitar Goethe novamente, né? Vai trazer bastante coisa aí, pessoal, bastante títulos clássicos e tentar comparar com a nossa realidade de vida e de trabalho. Acho que você que está ouvindo a gente vai gostar bastante. E, por favor, depois dê o feedback. A gente tem um e-mail aqui, Flávio, olha só que profissional. Mas que coisa. A gente tem um e-mail, então você gostou, não gostou, quer criticar o meu politicamente correto, quer criticar o politicamente correto do Flávio, por favor, mande um e-mail para notasrodapépodcast@gmail.com
que a gente vai ler as mensagens de vocês aqui no ar, assim, quando tiver, né, Flávio? Se Talvez... quiser elogiar, também pode. A gente não... pode elogiar também. Pode sugerir temas, pode sugerir livros. Fiquem à vontade, a gente também quer uma interação aí com vocês. Flávio, eu acho que é isso por hoje, né? Eu acho que passamos mandamos a mensagem. Acho que não dava para entrar de sola na discussão desses episódios sem antes fazer uma contextualização, né, Neifer, de onde é que... Mas aí uma conexão entre o que a gente está fazendo e a vida da gestão, né, cara? Contexto. Contexto é tudo. E você que está ouvindo, aproveite muito aí o Flávio, que é um cara que me ajuda muito aí em literatura, que me dá muitas dicas, e eu faço com o maior prazer do mundo esse podcast com ele, porque eu tô aqui, assim como você, para aprender também. Quando eu sei, eu respondo. Quando eu não sei, eu blefo. Né? E aí você é que vai descobrir qual é a verdade. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, voltamos num próximo episódio da Notas de Rodapé Podcast. Até lá, pessoal. Valeu, até mais. Abraço.